Salmo 78. A salvação do povo infiel. Meu povo, escutai meu ensino. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei minha boca em parábolas, proporei enigmas da antiguidade. O que temos ouvido e aprendido, e nossos pais nos têm contado, não os encobriremos aos seus filhos. Contaremos às gerações vindouras sobre os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que tem feito, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, ordenando aos nossos pais que os ensinassem a seus filhos, para que a futura geração os conhecesse, para que os filhos que nasceriam se levantassem e os contassem a seus filhos, a fim de que pusessem sua confiança em Deus e não se esquecessem das suas obras, mas guardassem seus mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração teimosa e rebelde, geração inconstante, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados de arcos, retrocederam no dia da batalha, não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Ele fez maravilhas à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e fez que o atravessassem, fez as águas ficarem como um muro. Também os guiou de dia por uma nuvem, e a noite toda por um clarão de fogo. No deserto, partiu rochas e deu-lhes de beber à vontade, águas que enchem as profundezas. Da pedra fez sair fontes e fez correr águas como rios. Mesmo assim, continuaram a pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto. Provocaram a Deus no coração, pedindo comida segundo seu próprio gosto. Também falaram isto contra Deus: por acaso pode Deus preparar uma mesa no deserto? Por acaso dará carne ao seu povo? É verdade que ele feriu a rocha e as águas fluíram. Ribeiros jorraram a valer, mas ele poderá dar-nos alimento ou preparar carne para o seu povo? Quando o Senhor os ouviu, indignou-se e lançou fogo contra Jacó. Enfureceu-se contra Israel, porque não creram em Deus e nem confiaram na sua salvação. Contudo, ele ordenou as altas nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para que comessem e deu-lhes cereal dos céus. Cada um comeu o alimento dos poderosos. Mandou-lhes comida com fartura e fez soprar nos céus o vento oriental e pelo seu poder trouxe o vento sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e um bando de aves como a areia do mar, e as fez cair no meio do acampamento, em volta de suas tendas. Então eles comeram e se fartaram, pois deu-lhes o que desejavam, mas não estando satisfeitos. Quando a comida ainda estava na boca, a ira de Deus se acendeu contra eles, e ele matou os mais fortes. Sim, derrubou os jovens de Israel. Mas mesmo assim, eles pecaram e não creram nas suas maravilhas. Por isso, fez seus dias se dissiparem em um sopro e seus anos em repentino terror. Quando ele os cativava com a morte, quando ele os castigava com a morte, então os procuravam. Arrependiam-se e de madrugada buscavam a Deus, lembrando-se de que Deus era sua rocha e o Deus Altíssimo seu Redentor. Mas eles o adulavam com a boca e com a língua mentiam para ele, pois seu coração era constante para com ele, pois seu coração não era constante para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Mas ele, sendo compassivo, perdoou-lhes a maldade e não os destruiu. Pelo contrário, muitas vezes desviou deles sua ira e não se enfureceu contra eles, porque se lembrou de que eram frágeis.
como um vento que passa e não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e ofenderam no lugar ermo? Voltaram atrás e tentaram a Deus, provocaram o Santo de Israel. Não se lembraram do seu poder e nem do dia em que os resgatou do adversário, nem de como realizou seus sinais no Egito e suas maravilhas no campo de Zoan, convertendo em sangue os rios para que não pudessem beber de suas correntes. Também lhes mandou enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Entregou suas colheitas a larvas e o fruto do seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu suas vinhas com granizo e seus sicômoros com geadas. Também entregou seu gado ao granizo e seus rebanhos aos raios. Lançou contra eles o furor da sua ira, a fúria, a indignação e a angústia, como uma legião de anjos destruidores. Deu livre curso à sua ira. Não os poupou da morte, mas entregou a vida deles à praga. Feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias das suas forças nas tendas de Cã. Mas tirou seu povo como ovelha e como um rebanho os conduziu pelo deserto. Guiou-os com segurança, de modo que não temeram, mas seus inimigos afundaram no mar. Sim, conduziu-os até a fronteira da sua terra santa, até o monte que sua mão direita conquistou. Expulsou as nações da presença deles, dividindo suas terras por herança e fazendo as tribos de Israel habitar em suas tendas. Contudo, eles tentaram e provocaram Deus Altíssimo e não guardaram seus testemunhos, mas se rebelaram e agiram com infidelidade para com seus pais. Desviaram-se como um arco traiçoeiro, pois os provocaram a ira com seus altares e lhe incitaram ciúmes com seus ídolos. Quando ouviu isso, Deus se indignou e rejeitou totalmente Israel. Então, ele abandonou o tabernáculo em Siló, a tenda da sua morada entre os homens, entregando seu poder ao cativeiro e sua glória na mão do inimigo. Entregou seu povo à espada e se enfureceu contra sua herança. Destruiu seus jovens pelo fogo e suas moças não tiveram cântico nupcial. Seus sacerdotes caíram à espada e suas viúvas não fizeram luto. Então o Senhor despertou como de um sono, como um guerreiro motivado pelo vinho, e fez retroceder a golpe seus adversários e entregou-os ao desprezo perpétuo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não escolheu a tribo de Efraim, mas escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. Edificou seu santuário como os lugares elevados, como a terra que estabeleceu para sempre. Também escolheu Davi, seu servo, e o tirou do cuidado das ovelhas. Ele o trouxe da lida com as ovelhas e suas crias para apacentar Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com mãos hábeis. Deus abençoe seu dia.